Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Lucas, escrito pelo evangelista Dr. Lucas, intitulado Jesus no Jardim do Getsemane. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se, clique também no sininho para vocês acessar as notificações, que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. Abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22 e o versículo 39. Jesus no Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Um dos 12 que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu os servos do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e capitães do templo, e anciões que tinham ido contra ele: saísse com espada e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Após Jesus ter celebrado o Senhor, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, com os seus discípulos. Getsemane é um jardim localizado no Monte das Oliveiras, no Vale de Cedron. O nome Getsemane significa lugar de azeite ou prensa de azeite. Nesse local, as azeitonas eram prensadas, amassadas, e quanto mais esmagas, melhor e mais valiosa se tornava a produção do puro azeite de oliva. Jesus escolheu esse jardim para se preparar para o Calvário, e neste local Cristo foi prensado, amassado, espremido
e derramou pela primeira vez o seu sangue precioso por meio de lágrimas, suor, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. A chave para se compreender a agonia de Cristo está em se identificar o cálice. Embora qualquer ser humano normal trema diante dos horrores da crucificação, os mártires muitas vezes têm enfrentado a morte cruel sem tal desespero extremo. Não podemos também aceitar a opinião de que Cristo temesse a morte prematura nas mãos de Satanás, pois o cálice vinha do Pai e não de Satanás. E além disso, a vida de Cristo só podia ser entregue voluntariamente. Cálice foi usado figuradamente nas Escrituras em se referindo à bênção de Deus ou à sua ira. Portanto, a explicação mais satisfatória do cálice é que se relaciona com a ira divina em que Cristo incorreria na cruz ao tomar sobre si o pecado do homem. Essa experiência, na qual Deus ficaria por algum tempo separado do seu Filho, deu lugar ao horrível grito de Mateus capítulo 27, versículo 46. Se o pecado de um só homem pode fazê-lo sentir amarga tristeza quando experimenta a separação de Deus, qual incomparável deve ter sido a angústia de Jesus, que sabia o que significava assumir a culpa de todos os homens. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Desde o começo até o fim, a oração de Cristo foi perfeitamente submissa ao Pai. E a oração foi atendida, não removendo o cálice, mas concedendo força para bebê-lo. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da referente submissão. Esse trecho provavelmente se referia à intensidade da oração de Jesus no jardim do Getsemane. A oração de Jesus foi ouvida não no sentido de Deus ter removido tudo que levaria à sua morte, mas no sentido de ele receber a ajuda de Deus para suportar o sofrimento que lhe aguardava. Haverá tempo em que também enfrentaremos sofrimentos parecendo que nossas ferventes orações não têm resposta. Em tais ocasiões, devemos lembrar que Jesus foi provado da mesma forma e que Deus nos dará força suficiente para suportarmos aquilo que Ele permita que aconteça em nossa vida.
E voltando, achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam carregados. E disse-lhe: por que estáis dormindo? E não sabiam o que lhe responder. Levantai-vos e orai, para não entreis em tentação. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça a tua vontade. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Muitas pessoas perguntam se realmente Jesus chegou ao ponto de suar sangue. Então vamos avaliar bem o que aconteceu em Lucas capítulo 22, versículo 42 ao 44. O único evangelista que relata o fato é um médico chamado Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematitrose, é um fenômeno raríssimo e produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de se sentir carregando todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Dormi agora? E descansai? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. E eis que é chegado aquele que me trai. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomada a corte, e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archote e armas, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e Judas ia adiante dela. Ora, o que o traía lhe havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus para o beijar. Salve, Rabi. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? E Judas o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Sabendo, pois, Jesus tudo o que havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus de Nazareno. Replicou-lhe Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscai, deixar ir este. Quando os que estavam com ele viram que ia acontecer, disseram: Senhor, feriremos a espada? Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou e feriu o sumo sacerdote
cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai, que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos, que equivale mais ou menos 72 mil anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Disse Jesus à multidão naquela hora: saísse com espadas e porrete para me prender, como um salteador? Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendeste. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Então a corte, e o comandante, e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram, e os que prenderam a Jesus o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhara aos judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Simão, Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus de longe. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Ora, estava ali os servos e os guardas que o tinham acendido um braseiro e se aquentavam, porque fazia frio. E também Pedro estava ali em pé, no meio deles, aquentando-se para ver o fim. O primeiro julgamento de Jesus iniciou a 1h da manhã de quinta para sexta-feira. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, aonde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. Havendo ele dito isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Simão Pedro estava ainda ali, aquentando-se. Ora, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava aquentando, encarou-o e disse: tu estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E tendo passado quase 1h, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no jardim com ele?
E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. E os que ali estavam começaram a dizer: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia, porque és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E o segundo julgamento foi a 2 horas da madrugada, de quinta para sexta-feira. Na casa de Caifás, Anás mandou manietado a casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciões estavam reunidos, e os principais do sacerdote. E todo o concílio buscava um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas os testemunhos não eram coerentes. E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu destruirei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E por fim chegaram 2 e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E nem assim o testemunho deles concordava. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não responde coisa alguma ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio, e lhe perguntavam: se tu és o Cristo, dize-nos. Replicou ele: se eu vô-lo disser, não crereis. E se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do poder de Deus. Aos que perguntaram: todos, logo tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: vós dizeis que eu sou. E o sumo sacerdote, insistindo, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia, pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Que vos parece? E todos o consideraram culpado. E respondendo disseram: é réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe soco. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem foi que te bateu? Profetiza. E os guardas do templo davam-lhe bofetada. O terceiro julgamento foi aproximadamente às 5 horas da manhã, de quinta para sexta-feira. Ora, chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo, escribas e todo o sinédrio, entraram em conselho contra Jesus e, manietando-o, levaram-no e entregaram ao governo Pôncio Pilatos. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu
compungindo as 30 moedas de prata aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa, seja isso contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. E Judas, precipitando-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, e tornou-se isso conhecido de todos os moradores de Jerusalém, os principais sacerdotes, pois tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e derramam pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O quarto julgamento foi aproximadamente às 5:30 da manhã, de quinta para sexta, e o levaram a Pilatos, e não entraram no predório, para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Respondeu-lhes: se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disseram-lhes. Disse-lhe então Pilato: tomai vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é lícito tirar a vida de ninguém. Isso foi para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, significando de que morte havia de morrer. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos esse homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhes: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizeis isto a ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Replicou: sou eu judeu, ou teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. O meu reino não é daqui. Perguntou, pois, Pilato: logo tu és rei? Respondeu Jesus: eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus. E disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma nesse homem. Mas os principais dos sacerdotes e os anciões acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: não responde nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri em sonho por causa dele. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo:
alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilato, ouvindo isto, perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naquele dias estava em Jerusalém. O quinto julgamento foi aproximadamente às 6:30 da manhã de sexta-feira. Ora, quando Herodes viu Jesus, alegrou-se muito, porque de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. E esperava ver um sinal feito por ele, por Jesus. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilato. Neste mesmo dia, Pilato e Herodes se tornaram-se amigos, pois antes estavam em inimizade um com o outro. O sexto julgamento foi às 7 horas da manhã de sexta-feira. Então Pilato convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhe: apresentaste-me este homem como pervertor do povo, e eis que, interrogando diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das quais os acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei e o soltarei. Nisto Pilato tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Foram dezenas de chibatadas, com uma arma especial, um azorrague, na qual, na ponta de cada uma das 12 tiras de couro, havia ossos de animais quebrados com pontas terríveis, ou seja, para cada chicotada que Jesus recebia, nesse açoito eram 12 feridas que se abriam em seu corpo, sendo 39 chicotadas. Então, se multiplicarmos 39, as 12 do açorrague, foram 468 feridas abertas no seu corpo. E os soldados fizeram para Jesus uma coroa de espinhos, espinhos africanos, de cerca de 7 a 10 centímetros, cada um tão rígidos que poderiam até mesmo perfurar o crânio de uma pessoa. Eram utilizados pelos marceneiros como pregos. Para você ter uma ideia, esta coroa foi fincada pelos soldados romanos na cabeça do meu Jesus. Claro que os espinhos não foram totalmente gravados na cabeça de Cristo, senão ele teria morrido ali mesmo. Entraram somente as pontas para não se machucarem. Esses soldados utilizaram pedaços de pau, empurrando esta coroa com o peso de seu corpo. E lhe vestiram um manto de púrpura, e chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetada. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibeis que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e um manto de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis o homem. Quando viram os principais sacerdotes e os guardas, clamaram, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos:
tomai-o vós e o crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou, e entrando outra vez no pretório, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O sétimo julgamento popular, às 7:30 da manhã. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse, nesse tempo, tinha um condenado notório, chamado Barrabás, preso com outros amotinados, por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio, e Barrabás era um salteador. Portanto, estando o povo reunido, perguntou Pilatos: vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus? E chamando o Cristo, rei dos judeus, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado, mas os principais dos sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhe: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: que mal fez eles? Mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este e solta-nos Barrabás. Mais uma vez, pois, falou-lhe Pilato, querendo soltar Jesus. Eles, porém, brandavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhe então pela terceira vez: não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Mas os judeus gritavam, dizendo: se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilato, pois, quando ouviu isto, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofos, e em hebraico é Gabata, e disse aos judeus: eis aí o vosso rei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam: tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Ao ver Pilato que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desse justo, seja isto lá convosco. E todo o povo responderam: o seu sangue cai sobre os nossos filhos. Então Pilato julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhe
o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus para que fosse crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório. Convocaram toda a corte e puseram-lhe na mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarnecia, dizendo: salva, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem assim escarnecido, despiram-lhe a capa escarlate e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E Jesus andou pelo meio do povo, carregando a sua própria cruz. Possivelmente apenas a haste horizontal dela, porque não seria possível carregar uma cruz com mais ou menos 150 quilos de madeira. Após sofrer os açoites que sofreu, o trecho percorrido tinha média de 2 quilômetros. O sangue de Jesus ia acabando-se pelas feridas da cabeça e das costas, mas que isso o povo o esbofeteava, esgarrava nele, apedrejava-o. Literalmente, Jesus foi moído, como foi afirmado quase 700 anos antes pelo profeta Isaías. E Jesus, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E quando ia levando, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmo e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geram, e os peitos que não amamentarem. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se o madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? E levaram também com ele outros 2 que eram malfeitores, para serem mortos. 9 horas da manhã de sexta-feira. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ofereceram vinho misturado com mirra antes de crucificarem. Mas ele, provando, não quis beber. Para ser pregado na cruz, deitaram meu Jesus naquela cruz. Mas não se esqueça que ao deitar Jesus, foi torturante. Afinal, lembram-se das centenas de 468 feridas em suas costas ao ser crucificado? Recebeu pregos em suas mãos e pés. Nem todos os condenados pregados, aliás, os pregos eram uma condenação a mais para o criminoso que tinha certo requinte em seus crimes. Noutras palavras, pregam era para bandidões. Jesus recebeu o castigo dos pregos. Cada um desses pregos tinha de 15 a 20 centímetros e no formato de uma estaca, com uma cabeça de 6 centímetros. A outra extremidade era pontiaguda. O detalhe é que Jesus viu o soldado romano apoiar o primeiro em sua mão, erguer o martelo
Imagine a aflição psicológica de Jesus ao ver o que lhe esperava, fora a dor do prego, sendo cravada para o segundo prego ser pregada no seu outro braço. Jesus teve que ser esticado pelo soldado para o prego entrar na marcação que estava na cruz, já que a cruz era para Barrabás e não para Jesus, sendo que Barrabás era mais alto que Jesus. Sendo assim, tendo braços mais compridos que Jesus, que teve esse ombro deslocado, rompido os ligamentos e tendões que ligavam os ombros com o braço. Sendo assim, quando a cruz foi erguida, obrigou Jesus a forçar todos os músculos de suas costas para manter-se ereto e conseguir respirar com menos dificuldade, já com o impacto do levante da cruz, que foi suspendido com auxílio de cordas e sem nenhuma delicadeza, fez com que o corpo de Cristo foi jogado à frente até ele ficar quase 90 graus na posição que ficaria até Jesus respirar, com seu encaixe violento no buraco de uns 60 ou 70 centímetros de profundidade, e se firmou em pé no chão, aonde a cruz ficara assim. O corpo de Cristo foi jogado à frente com isso. Ele teve que contrair seus músculos dorsais para voltar a ficar encostado na cruz. Por ter seus tendões rompidos, Jesus precisava fazer uma força incomum para que seu tronco não fechasse, contraído, liberando assim espaço para o seu pulmão. Movimentar-se tudo isso pode poder respirar, para poder respirar, porque perdia todo o ar com o seu tronco contraído. Outra coisa, você já notou que é mais fácil respirar com o pescoço ereto? Mas ainda se você deitar sua cabeça para trás, olhando para cima, isto porque as suas veias aéreas ficam completamente livres para a circulação do ar. Jesus não conseguia olhar para frente, menos ainda para cima. Se fizesse isso, certamente a coroa de espinho encostaria na cruz, ocasionando-lhe uma dor horrível. Mas voltou seus olhos aos soldados romanos. E era a hora terceira, quando o crucificaram. E também os malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda, e um de cada lado, e Jesus no meio. Cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E Pilato escreveu também um título e colocou sobre a cruz por cima da sua cabeça com a sua acusação. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus, pois, leram esse título, porque o lugar aonde Jesus foi crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Dizia então a Pilatos, principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilato: o que escrevi, escrevi. E o povo blasfemavam juntamente com o bandido crucificado na cruz. Num dos seus lados, que se ria de Jesus, e mesmo com essa falta de ar, suspirou entre os seus dentes: Pai, Pai, perdoa-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na luta por um pouco de ar, meu Senhor era obrigado a apoiar-se no prego colocado em seus pés, que eram maiores ainda que os de suas mãos, porque pregaram os seus dois pés junto, e com os seus pés não aguentavam por muito tempo sem rasgarem. E se também Jesus era obrigado a alterar
esse ciclo simplesmente para poder respirar, sem encostar suas feridas das costas na cruz, para sofrer uma dor a menos. As cruzes feitas a alguns criminosos eram munidos de um assento na altura das nádegas do crucificado, para que o condenado pudesse se assentar, o que facilitava a sua respiração, uma vez que facilitava a sua respiração, uma vez que dava a possibilidade de sua coluna permanecer pouco mais ereta. A cruz do meu Senhor, esse detalhe não existia, mas uma marca de que esta cruz fora feita para um criminoso de renome. Não se esqueça que Barrabás foi liberado e a cruz que foi improvisada para a crucificação de meu Jesus era para Barrabás. Jesus aguentou essa situação por 6 horas. Sim, 6 horas. Muito tempo, não é verdade? Marcos capítulo 15, versículo 25, afirma que Jesus foi crucificado à hora terceira, às 9 horas da manhã. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes para a casa dos soldados. Uma parte tomaram também a túnica. Não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse o que foi dita pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E de fato os soldados assim o fizeram. E sentados ali, guardavam. E o povo estava olhando. E os que iam passando blasfemavam dele, manientando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciões diziam uns para os outros, zombando: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Confiou em Deus? Livra-os agora, se o ama. Porque disse: sou filho de Deus. Então um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez, e rogou a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estava em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E, chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, pois o sol se escureceu, cerca da hora 9. Bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Alguns que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Os outros, porém, disseram:
deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo de novo. De novo bradou Jesus, com grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e os soldados o escarneciam, e chegando-se a ele, ofereceram-lhe o vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Puseram, pois, numa cana de isopo uma esponja ensopada de vinagre e chegaram na sua boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Sexta-feira, às 3 horas da tarde. E clamando Jesus, grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, inclinou a cabeça e entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e o centurião que estava defronte dele, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo que assim clamando, expirava, vendo o terremoto e as coisas que aconteceram, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E todas as multidões presenciaram esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. E todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas, entre as quais se achava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de João, de José, e mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, as quais seguiam e serviam quando ele estava na Galiléia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso do testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vos creais, porque isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra Escritura que diz: olhando para aquele que transpassaram, ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, veio um homem rico, chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que esperava o reino de Deus, e que também era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus. Cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu que permitisse tirar o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamou o centurião, mandou-lhe que o corpo lhe fosse dado no lugar
aonde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, aonde ninguém ainda havia sido posto. E José, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo de Jesus e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, e levando cerca de 100 libras de um composto, mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foram-se, e Maria Madalena, e Maria, mãe de José, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José de Arimateia, viram o seu sepulcro novo, e com o corpo foi depositado. E voltando-as, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento Shabat de Páscoa. No dia seguinte, isto é o dia da preparação, reuniram os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda, ide, tornai-o seguro, como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra, deixando ali o guarda. Domingo. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no 1º dia da semana, muito de madrugada, sendo ainda escuro, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra, e estava sentada sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E de medo deles tremeram os guardas, e ficaram como mortos. E abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. E eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram os principais dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar ao ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vós, porém, em segurança. E eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como estava instruídos,
E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E de manhã cedo, ao nascer do sol, diziam uma às outras: quem revolverá a pedra? Quem tirará a pedra do sepulcro? E olhando, as viram que a pedra já estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Correu, pois, Maria Madalena, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Retirou-se admirado consigo o que havia acontecido. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, tornar os discípulos para casa. E Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. Vinde e vedes o lugar aonde o Senhor jazia. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo. Eu sei a que buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Eis aqui o lugar aonde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo ela, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Estando Maria, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos, assentado aonde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que chorais? Ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabiam que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que chorais? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saudo, não temais.
E ela chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. E disse Jesus: não detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E dize-lhe que eu subo para o meu Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos 11 e a todos os demais, os quais estavam tristes e chorando. E Maria Madalena anunciou aos discípulos: viu o Senhor, e que lhe dissera essas coisas. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com ela. Relataram essas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhe como um delírio as palavras das mulheres, e não deram créditos, não creram. Nesse mesmo dia, manifestou-se outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, para uma aldeia chamada Emaus, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutia, o mesmo Jesus se aproximou e iam com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então ele lhes perguntou: que palavras são que caminhando trocais entre vós? Então eles pararam triste, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha dito uma visão de anjos que dizia estar vivo. E além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a eles, porém não viram. Então ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração para creres tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo, deu a eles. E abriram-lhe então os olhos e o reconheceram.
Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11, os que estavam com ele, os quais diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceram no caminho e como ele se fizera conhecer no partir do pão. Mas nem ainda estes creram. E enquanto ainda falavam nisso, na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvida em vossos corações? Olhai as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vedes, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho? E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés e o lado. E alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado em favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinha visto já ressuscitado. Depois lhe disse: são essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que importa que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes, os pecados são-lhe perdoados. A quem retiverdes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, não meter a mão no seu lugar, de maneira crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali, reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, por ser no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé:
chega aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chegue a tua mão, mete o meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Depois disso se manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Respondeu-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no bar, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresenta na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Disse ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Não estava distante da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltar em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e lhe deu. E semelhantemente o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos a outro, te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isso ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o Senhor
seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntava: quem é que o te trai? Ora, vendo Pedro a esse, perguntou a Jesus: Senhor, é deste que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus apresenta-se vivo por 40 dias. E se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, aparecendo-lhe por um espaço de 40 dias, e lhe falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Partiram, pois, os 11 discípulos para Galiléia, para o monte aonde Jesus lhe designara, e foi visto por mais de 500 irmãos. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos, o abençoou e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentre poucos dias. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E tendo ele dito estas coisas, aconteceu que, enquanto o abençoava, apartou-se dele e foi elevado aos céus. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebera, ocultando aos seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus
que dentre vós foi recebida em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e se assentou-se à direita de Deus. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém e graças a Deus.